Boa noite, queridos irmãos. Esse é o Ministério Cristão Fé e Vida. Esse é o nosso culto dominical. Esse é o nosso culto de domingo, culto da família, culto que temos trazido a palavra do nosso Senhor e cremos que a forma como nós temos trazido a palavra, ensinando-a, trazendo até você, até a sua casa, tem sido bênção não só para o ministério, para aquilo que é o propósito do ministério, mas eu creio que para a vida de cada um que tem nos ouvido, que tem disposto a gastar um tempo, ou melhor, aproveitar um tempo diante do canal do YouTube ou qualquer lugar que você esteja vendo. De repente, alguma pessoa coloca no Facebook ou outra rede social. É importante, querido, nós estarmos diante do Senhor nesse tempo. Gostaria que você chamasse sua família, gostaria que você chamasse as pessoas da sua casa. Esse culto, o primeiro culto do mês de novembro, querido, um mês ao qual nós temos a alegria de saber que o Senhor tem sido conosco durante todo esse tempo, um tempo diferente, um tempo que nunca vivemos, querido. Esse tempo que tem vindo sobre nós esses últimos meses, eu falava essa semana, não sei se numa rede social ou se num grupo, eu creio que foi num grupo que eu estava falando isso, que desde o dia em que nós começamos a trabalhar aqui pelo YouTube com vídeo, né, fazem mais de 220 dias que nós temos feito isso. E no início eu confesso para vocês que eu não pensava que iria durar tanto a questão da pandemia, que ia ser menos tempo. Eu ouvia alguns falando algumas coisas, eu ouvia pessoas que têm a capacidade e a compreensão do assunto falando que seria por um período, tanto de morte. Querido, nós não imaginávamos tudo aquilo que nós teríamos que caminhar até aqui aonde caminhamos. Mas eu quero dizer com tudo isso, querido, que até aqui o Senhor tem sido conosco. Até aqui o Senhor tem derramado a graça dele e tem nos apresentado e confirmado e consolidado. Eu quero salientar isso. Consolidados, e vai ficar uma redundância a frase, mas ela é necessária, tem consolidado nossas convicções. Sim, querido. A palavra, ela adverte que aquele que olha para as coisas e é titubeante, vamos dizer assim, há um texto lá em Mateus que diz que não sei como o homem que está sempre olhando para um lado, olhando para o outro. Tiago fala isso também, que nós não sejamos como a onda que vem e que vai. Há muitas pessoas hoje que não têm convicção. E esse é um problema muito sério. Nós, o Ministério Cristão Fé e Vida, nós temos uma base. Essa base, ela é trabalhada, ela é a cada dia mais firmada. Cristo como o centro. Querido, no momento em que eu prego que eu sou uma pessoa que tenho Cristo como centro, eu tenho que me dirigir para Cristo. Eu tenho que me dirigir para a forma dele trabalhar. Eu tenho que me dirigir para as palavras que ele deixou. E, no entanto, querido, eu vejo hoje um mundo em que as pessoas, elas correm para as suas coisas e pensam que as suas coisas, as quais elas estão vivendo, e aí eu quero que você recapitule e você pegue uma pregação nossa, do início dessas ministrações, uma pregação que a gente fala sobre pedra angular. Até é interessante, queridos, que nós vamos reproduzir, eu vou ver como funciona isso, querido, para nós reproduzirmos essa palavra novamente, porque às vezes a gente falando aqui, o pessoal não vai lá para catar lá, coisa e tal. Não, a gente reproduzir novamente essa palavra. Essa palavra, querido, ela é base para o ministério hoje. Ela é base para aquilo que a gente está falando. Então, no momento em que eu tenho essa palavra lá de Efésios, a gente usou 2:20, que Jesus é a pedra angular, é a base, tudo na minha vida vai ser construído em cima de Cristo.
Então, qualquer coisa que foge desse pensamento, qualquer coisa que sai desse pensamento, aí alguém, pode me dizer assim, mas eu tenho Cristo na minha vida, sim, querido. Mas se você não deixar Ele no centro, e você... É uma visão muito interessante. Precisaria agora que aparecesse uma figurinha aqui para mim mostrar isso para você. É como se você, querido, que está me escutando, você, família que está me escutando, dentro do teu coração tivesse um trono. E todas as coisas em volta de você, família, finanças, emprego, está vinculado a finanças, tá? Mas tudo isso fosse uma parte. E tudo isso precisasse ser ordenado. E por causa que você tem aqui o trono dentro de você, o seu eu tivesse sentado no trono. Querido, todas as coisas estariam desarticuladas. Por quê? Porque o eu do ser humano, ele procura o seu próprio prazer. O pastor Marcos Davi fala na quarta-feira passada sobre um Deus que conduziu Israel pelo deserto. E ele falava que esse Deus ele foi fiel. Ele falava que esse Deus foi um Deus que derramou a graça, que colocou a nuvem de dia para que o sol não os machucasse. Colocou uma tocha ou um sinal de fogo para que eles se aquecessem e os conduzisse também. É muito forte isso, querido. Mas a palavra de Deus diz em Hebreus que Deus permitiu eles passarem o deserto para humilhá-los, para prová-los, para saber o que ia no coração deles. E quando eu leio isso e eu pego todo esse aparato, eu vejo que quando eu tiro Cristo do centro e deixo o meu eu, a minha vida é desordenada. Mas se eu tirar o meu eu do centro, o eu do trono, como eu estava falando, e colocar Jesus no trono, as coisas começarão a serem alinhadas na minha vida. Então, nessa noite, querido, que eu estou chamando a tua família, estou chamando você, eu estou fazendo e estou trabalhando uma pregação cristocêntrica, uma pregação que fala de Cristo no centro. E quando eu falo de novembro, e eu falo que Deus esteve até aqui conosco, é porque nós temos trabalhado nessa visão de Cristo sendo o centro. Então, novembro, o penúltimo mês do ano, me leva a um pensamento, querido. Será que diante de tudo isso que nós temos vivido, nós temos colocado Jesus ainda como centro? Eu quero nessa noite trazer para você as últimas palavras que temos trazido, tem sido de condução. Trouxemos uma palavra semana passada falando de amor, falando de comunhão, falando de nós estarmos diante do Senhor, de nós permanecermos diante do Senhor, de nós entendermos. E se você é alguém que cuida o que a gente fala, e aqui cabe aquela velha fala minha, né? Quero abrir um parênteses aqui. Querido, para você viver plenamente aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, se você é uma pessoa aliançada conosco, é preciso ouvir essas palavras. E é preciso andar nesse parâmetro. Não estou tentando controlar a tua vida. Porque qualquer coisa que eu falo que não esteja de acordo com a Escritura, você pode deletar. Se, por exemplo, eu vim hoje ou amanhã com uma palavra revelada de algo, tipo o que eu escutei já muitas vezes na minha vida, dizendo que quando fala do rapaz que tinha a mão ressequida, que está ali no texto de Lucas, que ele tinha a mão ressequida e Jesus chama ele para o centro. E aquele rapaz vai para o centro e aí Jesus conversa com ele e Jesus diz, estende tua mão. E ele estende a mão que era ressequida, que era uma mão que era retraída, e a mão é estendida e o rapaz é curado na frente de todos e todos se impressionam, que isso representa Deus querendo nos colocar no centro, para nos colocar em um lugar de destaque. Querido, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de nós entendermos que Cristo Jesus, Ele sendo o primeiro na nossa vida, nós vamos falar da Escritura como Ele deixou. E para que isso aconteça, querido, nós precisamos estar atentos.
na leitura da palavra. Para sabermos as verdades, nós temos que conhecer. E não adianta nós pensarmos que só de escutar o pastor e escutar 500 pessoas falando, pessoas que não têm a mesma visão. Esse é o meu parênteses hoje. Querido, cuidado. No momento em que você escuta dezenas de pregações de pessoas que pensam diferente, daqui a pouco você está indo só pela onda, você não está indo por aquilo que Deus está ministrando para as pessoas que estão junto com você. E como eu falava semana passada e falei várias vezes, nós temos que estar em comunhão, nós somos corpo. Nós precisamos andar, eu trouxe uma palavra há um tempo atrás falando disso, nós precisamos andar em uníssono, em um som só, trabalhando juntos para um objetivo só, caminhando como se afunilássemos o nosso andar, como, sei lá, uma frase ou uma história que as pessoas contam, que anda, que navega, todo mundo que navega na internet já ouviu várias vezes, nós somos como pássaros que estão indo para um curso, e aí eles têm, o bando ele anda, ele tem que andar de uma forma afunilada, por causa do vento, por causa que tem um líder, tudo isso que nós precisamos cuidar, para que nós estejamos caminhando juntos para um mesmo lugar, mas com um mesmo propósito. É importante isso, querido. Fecha parênteses. Abre comigo, querido, então, diante disso tudo que eu tenho falado nesse início de pregação, nessa introdução, falando da importância de nós centrarmos Cristo na nossa vida. E dentro disso, essa semana eu estava lendo algumas coisas, estava vendo alguns vídeos de algumas questões que estão se falando por aí, a igreja como um todo, a igreja no Brasil. E eu me encontrei nesse texto aqui de Mateus, capítulo 3, que fala do momento em que João o Batista, ele começa a pregar no deserto da Judéia. E é interessante saber que Isaías, ele fala de João Batista dizendo, é necessário que primeiro venha João Batista, ou, né, ele não sabia o nome, mas diz no texto, ele fala aqui, é necessário que venha a voz que clama no deserto para preparar o caminho do Senhor. Então João, ele aparece como precursor, ele aparece antes de Jesus, trazendo uma palavra para o povo, trazendo uma palavra para as pessoas daquela época, dizendo, arrependei-vos. Arrependei-vos do quê? Queridos, aí eu preciso me posicionar em relação à época que ele estava falando isso. Existia, querido, um domínio cada vez mais ascendente, um domínio cada vez mais forte de Roma e dos pensamentos romanos e dos pensamentos de condução do povo debaixo de uma batuta de, quase eu diria, de uma forma opressora de Roma, que dizia que o imperador era um Deus. E dentro desse sistema de pensamento de Roma, eles tinham um alto escalão, um grupo de pessoas que vivia em um médio escalão e as pessoas que viviam abaixo. E essas pessoas que viviam abaixo, existiam escravos, existiam servos, existiam todo tipo de pessoas que jamais poderiam pensar em ascender um outro escalão. E o povo de Israel estava envolvido em toda essa questão, porque Roma dominava Israel. E os pensamentos religiosos que pregavam e que prometiam um Messias, eles, por um número maior, eles tinham desviado, presta atenção nisso que eu estou falando, eles tinham desviado do plano original, que era Cristo Jesus como centro. Cristo Jesus como aquele que viria para levar Israel a um pensamento
a um domínio daquilo que Israel tinha perdido durante os tempos. E não só Israel, mas todas as nações se voltarem por através da vinda de um homem que seria um precursor que traria algo novo sobre eles. Mas, como eu estava falando da religião da época, existia um grupo, querido, de religiosos, que eles tinham pego toda a doutrina judaica, e eles tinham começado a trabalhar ela de uma forma que, como eu vou dizer assim, minucioso tudo. Cada detalhezinho da lei eles prestavam atenção e cobravam das pessoas. Mas só que, na condução de se preocupar com todos os termos religiosos, com todas as festas deles, eles tinham esquecido que existiam pessoas sendo oprimidas perto deles. Tinham esquecido que existiam pessoas que estavam sofrendo. E por causa disso, eles cobravam daquelas pessoas que tinham uma menor, aquela escala que eu falei bem baixa, eles cobravam valores de extorsão. Porque naquela época existiam costumes de sacrifício. E quando o povo de baixa renda, o povo lá de baixo, que ainda queria viver no sistema religioso deles, eles enganavam essas pessoas, porque na lei dizia que o animal tinha que ser um animal puro. Mas eles vendiam por um valor menor um animal com defeito. Eles esqueciam que a lei dizia que o animal tinha que ser sem defeito. Mas eles priorizavam o valor que entrava na igreja, mesmo um animal tendo defeito. Então, é como se eu dissesse que eles pegavam uma coisa e esqueciam de outra. Eles pegavam uma parte da doutrina e esqueciam de uma outra parte que era importante, ou mais importante até. Havia um outro grupo que pensava que o Messias, esse precursor, seria alguém político, que levantaria uma revolução, uma transformação em todas as áreas. E até que ele levantaria um sistema militar forte para ir contra Roma, para que eles viessem estar no poder. E ainda existia, querido, um outro grupo, um grupo que se colocava de lado, distante do povo, como que só eles pudessem compreender a palavra e só eles tomassem, vamos dizer assim, a comunhão no sentido de eles comungarem, deles estarem com Deus e só eles terem esse direito de andar com Deus. Então, querido, a conjectura, a forma como Israel, a forma como a igreja, entre aspas, vivia, me chama muita atenção hoje. Me chama muita atenção porque João Batista, ele chega para as pessoas dizendo: arrependei-vos. Arrependei-vos do quê? Abre comigo aqui, ó. Eu li o capítulo 3, eu estou lendo o capítulo 3, versículo 1, diz assim, ó: naqueles dias veio João Batista, pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque o reino do céu tem se aproximado. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, dizendo: a voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, fazei planos os seus caminhos. E este João tinha suas vestes, peles de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos. E seu alimento era gafanhoto e mel silvestre. E então vinham a ele de Jerusalém e de toda a Judéia e toda a região ao redor do Jordão. E eram por eles batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Mas ele, vendo muito dos fariseus e dos saduceus, grupos religiosos da época,
que vinham ao seu batismo, disse-lhes: geração de víboras, quem vos advertiu para fugir da ira vindoura? Dai, pois, frutos dignos de arrependimento, e não pensai em dizer dentro de vós mesmos: temos Abraão por nosso pai, pois eu vos digo que Deus pode, dessas pedras, levantar filhos a Abraão. É interessante que João Batista, ele olha para ele e diz assim: tá, mas quem fez vocês quererem um batismo que eu estou pregando, um batismo nas águas? E aí cabe, né, salientar que alguns grupos tinham esse costume de batismo nas águas já. Eles já vinham com esse costume do batismo. Batismo significa imersão. É como se eu dissesse que você fica totalmente coberto na água, apesar, abre parênteses, de nós compreendermos que o batismo ele pode ser também por aspersão, ele pode ser também por um copo d'água e a pessoa receber ali, porque o batismo ele vem por através do do arrependimento, do confessar pecados e do batismo no sentido de derramar a água sobre a pessoa, de aspergir a água sobre a pessoa. Adultos, porque nós cremos que a pessoa ela precisa compreender o que é arrependimento, o que é essa mudança na vida dela. Então, por isso nós não batizamos crianças. Por quê? Porque a criança ela não tem essa compreensão. Ah, mas aí o pai toma a decisão por ela, sim, mas e quando ela chegar numa fase adulta, como ela vai tomar? Os pais ainda vão tomar decisões por ela, depois que ela tiver crescido e compreender as coisas no sentido de uma vida com Deus? Não. Então, é necessário que cada um tome uma posição em si próprio de dizer: eu quero Cristo Jesus e confessar Ele como Senhor e Salvador da vida dele. Por isso nós batizamos pessoas adultas. E eles tinham esse costume do batismo. Eles tinham esse costume, mas João veio com uma palavra de arrepender-se. E ele se refere a ele: por que vocês têm fugido da ira vindoura? Por quê? Porque eles estavam se batizando, mas continuavam na mesma prática. Bingo. Aqui começa uma chave na nossa vida. Aqui começa uma chave para esse novembro. Aqui começa uma pregação para todo esse novembro. O que é nos arrepender de fato? Do que precisamos nos arrepender? Porque, querido, é muito fácil eu dizer assim: ah, eu me arrependo dos meus pecados passados. Ah, cara, o que você tem hoje? Não, não tenho nada, mas o coração está cheio de mágoa. O coração está cheio de coisas ruins. O coração está cheio de pensamentos do tipo: ah, ninguém me ama, ninguém me quer. Você, em imagem e semelhança de Deus, você ainda não compreendeu isso, que as pessoas elas não vão te perseguir, que as pessoas elas não vão estar fazendo nada contra você, porque daqui a pouco nós nos achamos muito especiais. Eu comecei falando lá no início que o nosso eu está no trono. Querido, é tempo, deixa eu te dizer para ti, que pondera tudo o que pregamos, que não no sentido que eu falei, que nós temos que cuidar o que está na Escritura, concordar ou não por através da Escritura, mas dentro de ti o teu eu está te dominando ainda. O teu eu está mandando na tua vida, porque a única coisa que te interessa é quanto você ganha, o que você ganha, quanto você é mencionado no seu trabalho, o quanto você é mencionado no lugar onde você tem um determinado destaque. Mas você não consegue dizer: Cristo Jesus é o centro do meu coração, é aquele que rege minha vida, porque você não consegue entregar toda a honra e toda a glória a Ele. Porque você foi chamado para trabalhar na obra de Deus. Querido, isso é um pensamento antigo e que precisa ser remodelado. Você foi chamado para ser filho, e porque você foi chamado para ser filho, você tem herança. E se você tem herança, você tem uma única coisa: trabalhar em prol do teu Pai, a saber, o Deus Todo-Poderoso. O recurso que tu tem para trabalhar é a graça e a misericórdia dele. Não é o que eu, pastor Miguel, acho de você, ou o que você fez até aqui. Não, querido. Uma coisa que nós temos que entender quando eu estou trazendo essa palavra, que eu quero fazer com que nós compreendamos o que ele disse ali, porque eu acredito que o reino dos céus, ele será instalado
e eu estou falando um pouquinho, num tom mais elevado, para que isso se destaque. É como se eu estivesse grifando, como se eu estivesse colocando num caps look lá da digitação com letras garrafais, como se eu estivesse pegando aquela caneta marca-texto e riscando assim para você ouvir. Eu creio que o reino dos céus, ele virá quando o rei desta terra pisar novamente sobre essa terra. O reino dele virá sobre nós, mas é necessário para que esse reino, ele seja um reino completo, querido, para mim. Aí, pastor, você não está falando do seu eu, não? Porque, querido, você não quer fazer parte desse reino? Ou fazemos parte do reino de Deus, ou fazemos parte do reino eterno, longe de Deus. E aí eu não preciso dizer que nós cremos em céu, no sentido de irmos para junto de Deus, porque nós vamos falar isso em dezembro, a igreja há de subir e há de descer de volta. Você vai compreender isso melhor lá adiante. Mas primeiro precisamos subir. Nós não ficaremos, nós subiremos, depois desceremos. Então, querido, quando eu falo isso, o reino dos céus, ele precisa começar a ser restaurado nesse tempo na minha vida, para que eu glorifique o nome do Senhor, porque quando todas as coisas começarem a ser restauradas, o meu ministério de pastor vai ser necessário. Ô, pastor, capaz, não vai ser necessário não, pastor. Não vai ter pastor lá, porque vai ter Jesus, lá. Sim, querido, vai ter Jesus. Mas nós vamos junto com ele, lado a lado, como ele hoje deixou o Espírito Santo para estar do nosso lado, para que nós vençamos as tentações, nós vençamos os pecados, nós vençamos as dificuldades. Cristo, ele mesmo vai andar do nosso lado na Nova Jerusalém, alguns usam Nova Canaã, no reino dos céus, no novo reino, no reino milenar. Não sei qual é a forma como você está falando isso. Mas esse texto que eu estou falando hoje, eu estou dizendo que nesse tempo o cristocentrismo exige de mim um arrependimento que produza, como diz aqui no versículo 8, dai, pois, frutos dignos de arrependimento. Esse fruto digno de arrependimento, a palavra arrependimento, ela significa mudança de mente. Querido, eu conversava isso essa semana com um pessoal, e é uma coisa que Deus queira que eu possa ainda estudar mais sobre esse assunto, eu possa estudar de uma forma maior esse assunto. Mas é uma coisa que eu observo há um bom tempo. Como mudar um padrão de pensamento? Queridos, a história nos ensina que quando um camarada lá, ele começou a desenvolver o pensamento de vamos chamar assim, como é que eu vou usar para aquela época? Não, nossa compreensão. Um avião. O primeiro pensamento do homem voar. Louco. Não vai dar certo. Como é que nós vamos inventar uma máquina? Queridos, é a coisa mais interessante do mundo, tu te deslocar de um lugar ao outro de avião. Eu já tive esse privilégio de ir de Porto Alegre a Goiás, a Goiânia, num avião, com uma escala em São Paulo. Gente, é a coisa mais interessante, o tal do avião. Aquele treco começa a dar uma chacoalhadinha e começa a pegar uma velocidade, daqui a pouco levanta e tu começa a subir, daqui a pouco o avião parece que estaciona, no sentido assim de estabilizar, e tu começa a percorrer o caminho e tu olha lá para baixo, as pessoinhas, não dá nem para ver as coisas. É impressionante, querido. Mas a primeira vez que falaram
Isso não vai existir. Mudança de padrão de pensamento. Mudança de pensamento. É necessário para algumas coisas um tempão. Por exemplo, outra coisa, queridos, quando falaram de celular, o pai da minha falecida esposa chegou para nós e mostrou o tal do celular. Eu disse assim, mas que tal o tal do celular? Hoje em dia, querido, que todo mundo tem celular. Eu me impressionei a primeira vez que eu fiz uma chamada de vídeo, olhando a pessoa. Hoje eu faço isso quase todos os dias. Hoje nós temos coisas na internet que a gente fala com dezenas de pessoas ao mesmo tempo. Por que eu estou falando tudo isso, querido? Porque quando o João Batista ele diz, arrependei-vos, ele diz, transformem a forma de viver, não é só eu dizer assim, ó, eu era um cara ruim, agora Jesus entra no meu coração, agora eu sou um cara bom. Não, querido. É no diário, é nas coisas difíceis que vêm, é que aqui dentro nós começamos a ver de uma forma diferente. Arrependimento significa não só eu dizer com a minha boca, eu não quero mais mentir, mas é de fato aqui dentro começar uma mudança de compreensão, que a mentira, ela não tem que estar no meu viver. E, queridos, isso é uma luta diária. Querido, você acha que é fácil para uma mulher que foi violentada, nós como igreja chegarmos e dizermos assim, você deve perdoar essa pessoa que fez isso, porque senão vai ficar uma raiz de amargura no teu coração. Querido, é quase que impossível dizer isso para uma pessoa. Você chegar para uma criança e dizer assim, quando ela está começando a crescer, dizer assim, tu tem que olhar para aquela pessoa como uma pessoa que você ama. Tudo isso, querido, é uma questão de mudança que só o Espírito Santo pode fazer no nosso coração. A transformação da mente, ela não é algo que o ser humano consegue, mas é uma ação completa do Espírito Santo em nós. Por isso, quando João Batista ele está batizando Jesus, ele diz assim, aqui no versículo 11, eu realmente vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujos calçados não sou digno de carregar. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo, cujo a peneira está em sua mão, e limpará cuidadosamente a sua eira, recolherá do celeiro o seu trigo, mas queimará a palha no fogo indestrutível. Então Jesus foi a Galiléia do Jordão ter com João para ser batizado por ele. Mas João o impedia, dizendo, eu que tenho necessidade de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondeu, dizendo, deixa que assim seja por agora, pois nos convém cumprir toda a justiça. Então ele consentiu. E Jesus, quando foi batizado, saiu logo da água, e eis que abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Querido, João Batista, ele, quando olha Jesus, eu precisaria mais uma hora para falar disso só, mas vamos lá. Quando João Batista ele está batizando o arrependimento, escuta aqui, compreende o que eu vou dizer. Ele não sabia que o Messias seria aquele Jesus que estava vindo. Entende isso? Ele tinha consciência de todas as profecias, e ele vivia debaixo da profecia. Mas ele não sabia que era exatamente aquele homem. Para você entender, é como se eu pegasse o pastor Marcos Davi e eu não conhecesse ele, e o pastor Marcos Davi vem em minha direção. Eu olho, ele chega e diz assim, bom dia, e eu digo bom dia. Eu sou o Marcos Davi, eu digo assim,
o Marcos Davi, ouvi falar de você. Você é o Marcos Davi? Ah, você é o cara que é pastor lá em Santa Rosa, que é uma bênção. Então, daí eu estou conhecendo ele. Esse era o momento que João estava conhecendo Jesus. Pastor, mas eles não eram parentes, as mães não tinham conversado, mas eles não tinham tido contato. Pelo menos é o que apresenta na maioria das pessoas que estudam a Bíblia. E quando Jesus ele chega para João, mas João tinha dito, ele vai vir e vai batizar com Espírito Santo e fogo, ele estava falando o que de Jesus? Que a partir de Jesus o batismo não seria só um batismo de arrependimento, mudança de mente, mas seria um batismo que seria selado, entende isso? O que é selado, pastor? É como se eu dissesse que fosse uma carta datada por um rei e colocado um selo pelo rei, uma chancela, uma assinatura, um carimbo. Quando Jesus vem, o batismo não é só mais batismo de arrependimento, mas é o batismo do arrependimento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí nós começamos a ter uma nova vida. Por quê? Porque esse arrependimento ele é baseado em tudo aquilo que o Pai prometeu, em tudo aquilo que o Filho cumpriu e em tudo aquilo que o Espírito Santo trabalha para que esse arrependimento dê fruto. Então é uma ação completa esse arrependimento a partir de Jesus. O arrependimento de João Batista, e aí é o que eu estou trazendo para você, nós, e eu tenho ouvido muito falar, nós temos que ser os precursores. O pastor Pablo fala muito de geração João Batista, que prepara o caminho. Sim, essa geração, esse trabalho que nós temos hoje é de arrependimento completo e um arrependimento são. Não um arrependimento de religião, como eu falei antes. Não um arrependimento só da boca para fora, mas de uma ação completa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na verdade, querido, o que eu quero trazer nessa noite, o que eu quero trazer nesse novembro, é que nós precisamos conduzir a nossa vida não num pensamento de que coisas têm que ser transformadas. Nós estamos em uma época, né? Essa época agora é época de se falar de novo de reforma, e se fala da reforma lá de Lutero e todos os homens, e essa semana eu estava ouvindo um cara que falou que nós precisamos rever alguns pontos, ou até o termo, estão rindo muito dele, eu entendi um pouco diferente a ministração dele, não como algumas pessoas. Precisamos atualizar algumas questões bíblicas, querido. Não, a Bíblia ela é completa. O que nos falta é interpretação correta da Bíblia. As pessoas hoje elas têm tirado, e eu continuo falando aqui de arrependimento, elas chegam para as pessoas e dizem assim, cara, arrepende do teu pecado confessando Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, porque você é uma pessoa que você só tem que mudar o seu jeito de pensar. Nem vou usar o termo em inglês, né, porque alguns não gostam, mas você tem que mudar a sua mente, porque você tem um poder. E aí o cara vai lá e paga, uma grana para o cara dizer que ele é especial, que ele é alguém tremendo, que ele consegue coisas, se ele mentalizar. Cara, tem um maluco na internet aí que eu tô doido com ele, que o cara me diz que ganha 700, 800, 1 milhão por mês, e ele vai me ensinar a ganhar tudo isso. Querido, eu compro um carro de última geração, veloz, e não obedeço uma lei simples de trânsito, e penso que o meu carro, por ele ser veloz, eu vou conseguir fazer qualquer ultrapassagem, amanhã eu estou no caixão, cara. E não me adiantou de nada todo o dinheiro que eu ganhei. É semelhante ao texto que diz assim, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a tua alma? Então, querido, quando eu estou trazendo essa palavra nessa noite, eu estou apelando para você a ter uma vida sadia diante de Cristo Jesus. Compreendendo hoje, é o que nós estamos falando hoje, o que é arrependimento? É uma mudança completa, mas que tem uma ação completa no Pai, no Filho e no Espírito Santo. No Pai por causa da promessa, no Filho por causa da manifestação dele, da ação dele, e a assessoria do Espírito Santo para que dentro de mim haja uma transformação completa. O Miguel Luciano Pereira da Rosa, esse que vos fala,
Quando ele aceitou Cristo Jesus, ele disse: Senhor Jesus, entra no meu coração. E lá, há muitos e muitos anos atrás, eu não pensava que eu teria que enfrentar todas as coisas que eu enfrentei, porque se eu olhasse lá para trás e pensasse, e soubesse, vai ser assim, 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 vai ter que viver isso, 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 eu teria feito muito diferente a minha vida. Eu teria trabalhado muito diferente a minha vida. Sim, mas daqui a pouco, querido, muitas coisas e muitas pessoas que eu conheci, que eu pude trabalhar e que eu pude ajudar, eu não teria ajudado também. Então é uma coisa muito complexa. Eu não tenho que viver daquilo que já passou, mas eu tenho que viver do hoje, mas projetando o meu futuro diante do Senhor. É Cristo Jesus como a pedra angular, mas para que Cristo Jesus seja a pedra angular, para que Ele seja o centro da minha vida, a primeira coisa que eu tenho que entender é que eu tenho que haver um arrependimento completo na minha vida. Um arrependimento que não é só de preparar um caminho novo, mas viver uma vida nova mesmo. Evangelho de João, capítulo 10 diz que Jesus veio trazer vida e vida plena. Vida plena, querido, não é uma vida que eu pego e olho assim, ó, essa área da minha vida aqui ela tá legal, mas aqui tá ruim, aqui tá ruim. É aquele tripé que eu sempre falo, né? Minha vida espiritual, minha vida como família, minha vida financeira. Como é que às vezes não tenho isso restaurado na minha vida? Cara, em Cristo Jesus, você tendo uma vida com Deus, as outras duas áreas elas se articulam. Mas não adianta eu ter uma vida financeira abastada se eu esquecer da minha família e esquecer de Deus. Não vai prosperar. O meu dinheiro não vai ser aquilo que eu pensava que iria ser. Mas se eu tiver uma vida, uma família ajustada automaticamente, querido, eu vou querer ter também uma vida financeira. Mas não vai adiantar. Eu nunca vou ter uma vida ajustada na minha família se Cristo não for o primeiro na minha vida. Então, Cristo é o primeiro em tudo. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar e todas as outras coisas serão acrescentadas. Mateus 6,33. Querido, nessa noite eu quero deixar para ti essa palavra. Arrepender-se significa eu deixar o Espírito Santo começar a trabalhar no meu coração. Significa deixar o Espírito Santo começar a fazer um novo caminhar na minha vida. Não importa, pastor, mas eu tenho 30 anos de convertido, então eu sei tudo. Não, querido, é todo dia em humildade, o que nós pregamos o mês todo de outubro. Pega todos os cultos de outubro, querido. Eu falo todo mês de outubro, eu falo de Mateus 5, 6 e 7, falando de condução de vida. De condução. Pastor, mas o senhor não está retrocedendo falando de arrependimento? Sim, querido, porque eu vi uma necessidade que algumas pessoas pensam que elas podem conduzir a sua vida sem ter arrependimento, sem ter transformação de mente. Então, querido, que nessa noite você possa fazer uma oração comigo, dizendo: Senhor Jesus, eu quero um arrependimento completo. Eu não quero ser mais aquele que diz assim, estou perdido. Não, eu estou achado por Cristo. Pastor, parece que eu ando sempre num deserto. Querido, faz parte. Faz parte. Enquanto você não centrar Cristo na tua vida, você vai viver em desertos. Cristo Jesus, aqui, Ele passa pelo batismo. Jesus não precisava se arrepender de nada, mas como ele disse ali, era necessário ele viver essa situação para que tudo fosse cumprido. Ele vem, e aqui no capítulo 4 diz assim: então Jesus, conduzido pelo Espírito Santo, foi ao deserto. Quando há o arrependimento completo, eu vou para o deserto, mas eu venço. Por quê? Porque minha mente está mudada. Deixa eu orar contigo nessa noite. Deixa eu orar com a tua família. Se você quer ficar de pé, se você quer ficar sentado, não tem problema. Se você quer dar a mão para as pessoas da tua casa, se você quer ir, só você fechar o olho, fecha o olho. Senhor, eu oro nessa noite, para que a compreensão do arrependimento, ele faça uma transformação total dentro de nós.
E se algumas coisas nos atrapalharam nos últimos dias, que o Teu Espírito Santo venha nesse momento e nos ajude a vivenciar um novo que Tu tem para nós. Eu me arrependo, Senhor, de todas as vezes que eu Te tirei do centro da minha vida e coloquei o meu eu no lugar que é o Teu lugar, Senhor. Fala comigo, Pai. Fala comigo. Me faz alguém que vive debaixo da Tua orientação. Me faz alguém que ouve o Teu Espírito Santo. Eu me arrependo e quero uma nova vida a cada dia, uma vida plena em Ti, Senhor. Pai, eu oro por cada pessoa que está nos ouvindo e eu quero abençoar, quero repreender em nome de Jesus toda a depressão, todo problema, Senhor, no organismo. Quero repreender em nome de Jesus toda doença, não importa se é câncer, não importa se é fibromialgia, não importa se é uma dor de cabeça simples. Mas o Espírito Santo nesse momento toca a vida dessa pessoa, cura ela por completo, leva ela, Senhor, a lugar de descanso, como a Tua palavra diz no Salmo 23, que eu gosto tanto, Senhor. Descansar me faz em verdes pastos. Senhor, que a Tua graça esteja sobre nós, faz a diferença nesse tempo, em nome de Jesus. Querido, importante nesse final de culto te salientar. Precisamos muito, querido, nesse mês, que você esteja trazendo seu dízimo, sua oferta, sua primícia. No último mês houve uma diminuição das entradas, querido, mas a igreja ela tem continuado, trabalhado e temos tentado melhorar cada vez mais o ambiente, e não só o ambiente, temos também tentado crescer numa vida no sentido de aprendizado, tudo isso. Então é importante sua contribuição. Que você esteja trazendo seu dízimo, sua oferta, sua primícia, tanto em Santo Ângelo, Santa Rosa, Porto Xavier, sabendo, querido, que Deus é conosco. Que a graça do Senhor esteja contigo, que o amor do Pai esteja falando contigo nesse tempo, que o Espírito Santo te conduza nessa semana. Que Deus abençoe esse novembro nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.